Por acaso você tem algum objeto que foi passado de geração em geração na sua família? Pode ser uma roupa, um livro, item de decoração, acessório, ou até mesmo um brinquedo. Algo que você tenha certeza que tem quase o dobro da sua idade. Pois bem, se eu fosse você, tomaria cuidado. Artefatos assim podem ser muito mais do que aparentam. Ao mesmo tempo em que objetos desse tipo podem ser considerados amuletos da sorte, outros podem ter uma carga mais pesada e sombria. Sabe aqueles filmes de terror em que um proprietário de um produto começa a ter, digamos assim, problemas? Algumas vezes não é nem o objeto em si que causa os infortúnios, mas sim o espírito ou a maldição presentes neles. No filme Annabelle, e agora alerto a você que falarei de leves spoilers da história. Não é a boneca do título do filme que sai por aí atormentando a vida das pessoas. Não, 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 não. Eu mesmo me surpreendi com isso. Não é como o Chuck, um bonequinho desgovernado andando para todo lado com uma faca. No longa da boneca é o espírito de uma mulher que reside no brinquedo e está em busca de uma alma. Nós também já tivemos outros exemplos de objetos amaldiçoados na cultura pop. Você se lembra de mais algum? Pois eu te digo outro agora. Se você reconheceu a música, já sabe do que eu estou falando. Existe uma coisa no universo de Harry Potter chamado de Horcrux. Você lembra o que é? Bom, Horcrux é um objeto em que um bruxo guarda um pedaço da própria alma. Ninguém sabe os detalhes de como a alma vai para o objeto. Apenas sabemos que é preciso matar um ser humano para que aconteça. Uma vez presa no artefato, a alma consegue influenciar ou até mesmo assombrar quem estiver com ele. Na cena, Rony Weasley ficou sombrio, irritado e violento. Tudo porque o espírito de Lord Voldemort estava influenciando o rapaz. Sinistro, não é? E se eu te contar que o caso do Rony pode realmente acontecer? E a semelhança chega a ser assustadora. Eu sou o Ivan Lima e trago a verdadeira história de um objeto que arruinou a vida de todos que o possuíram. Você está pronto? Deixa eu te contar mais uma coisa. Você sabe como os diamantes se formam? Não? Fica tranquilo que eu te conto. Existem poucos processos para a formação dos diamantes encontrados na Terra. Eles podem ter vindo do espaço, tomando carona em asteroides ou meteoritos, assim como podem ser gerados em depressões tectônicas e no manto terrestre. E todos são formados por um único elemento químico, o carbono. Mas o que isso tem a ver? Você pode se perguntar. Bem, é que existe uma história triste e ao mesmo tempo curiosa envolvendo essa linda pedra preciosa. Há mais de 1 bilhão de anos, um diamante específico era formado nas profundezas do planeta. A história por trás dessa pedra é rodeada de mortes, cada uma mais bizarra que a outra. E não mortes envolvendo a posse da peça. Isso seria até comum para a história da humanidade. Na verdade, as pessoas ficavam felizes em se livrar da joia. Quem a tinha era acometido por um mal horrível, um sucessivo azar e até doenças. Espírito maligno? Maldição. Acredita-se que o diamante foi usado por muito tempo na decoração de um templo hindu, mais especificamente como o olho de uma estátua da deusa Sita. Só que em um belo dia, um sacerdote decidiu retirá-lo de lá.
Ninguém sabe ao certo o porquê disso, se foi por dinheiro ou para simplesmente ficar com ele para si. O que se sabe é que o roubo pode ter dado origem a toda uma cadeia de tragédias. Muito provavelmente, o sacerdote foi punido por ter cometido sacrilégio no templo sagrado. E eles podiam punir o homem o quanto eles quisessem, que não consertariam o estrago. Veja, o diamante já estava nas mãos de outra pessoa, um mercador francês, chamado Jean-Baptiste Tavernier, que o adquiriu em uma de suas viagens à Índia, na segunda metade do século XVII. Pouco tempo depois de ter conseguido a pedra, Tavernier foi acometido por uma grave febre. Mas não o suficiente para matá-lo. Não, nada disso. Ele ainda viveu por alguns anos depois da doença. Fato é que o comerciante vendeu o diamante, ao lado de outros produtos, para o rei Luís XIV, da França. Na época, o artefato tinha 112 quilates e 22 gramas. Após a aquisição pela realeza, a peça foi lapidada em um tamanho menor, além de ganhar um formato triangular e detalhes em ouro. Repaginada, a peça servia como adereço para o rei, que usava ela no pescoço em solenidades. Foi aí que surgiram os títulos de Diamante Azul da Coroa e Azul Francês. Anos mais tarde, em 1715, Luís XIV morreu, pouco antes de completar 77 anos, vítima de gangrena. Muitos apostam que o diamante foi o responsável pela doença. Bom, ainda assim, Luís XIV não deixa de ser um dos mais notáveis monarcas da Europa, com o maior reinado do Ocidente. Nas mãos de Luís XV, bisneto do último monarca, o diamante passou por novas alterações. Ele foi remodelado para fazer parte do seu pendente da Ordem do Tozão de Ouro. E é aqui, meus amigos, que a trama engrossa. Luís XV foi vitimado pela varíola e morreu em 1774. Seu sucessor, Luís XVI, ofereceu a joia a Maria Antonieta como um presente de casamento. E então, os dois foram guilhotinados pouco depois, durante a Revolução Francesa. Tá aí um diamante que faz os donos perderem literalmente a cabeça, não é? Bom, em meio às intrigas políticas, a pedra e outras joias da coroa foram roubadas. No ano de 1792, o artefato ficou desaparecido por 20 anos, reaparecendo na Inglaterra, supostamente em posse do rei Jorge IV. Não é de se estranhar o que rolou com ele, né? Por conta do seu péssimo governo, o prestígio do monarca diminuiu drasticamente e ele morreu pouco tempo depois, devido ao seu estilo de vida destrutivo. Obeso e quase cego pela catarata, Jorge encontrou seu fim definitivo por um sangramento gastrointestinal. Ainda em vida, Jorge IV precisou pagar dívidas e teve de vender peças da coroa, entre elas o famigerado diamante azul. Parece uma batata quente, não é? A joia foi parar nas mãos do banqueiro londrino Thomas Hope, que deixou a pedra em posse do irmão, Henry Philip Hope, após sua morte. Foi apenas aí que a joia recebeu o nome pelo qual é conhecida atualmente, Diamante Hope. Inclusive, a pedra chegou a fazer parte do catálogo de pedras preciosas de Henry, no ano de 1839. Por uma infeliz coincidência, ele acabou morrendo alguns meses depois. A lista de corpos só aumenta. Meu Deus, credo. E quem ficaria com a pedra preciosa agora? Basicamente, a família inteira lutou pela herança no tribunal. Foram 10 longos anos de disputas judiciais até que a coleção de joias foi entregue ao sobrinho mais velho, chamado de Henry Thomas Hope. Estou começando a achar que a maldição é o diamante ir para as pessoas do mesmo nome, viu? É Luiz, é Henry. Bom, a pedra ficou na família Hope até 1901, quando foi vendida novamente. E adivinha por quê? Para pagar dívidas.
Pelo visto, se o diamante não traz morte, ele traz miséria. Alguns dizem que depois disso, o diamante chegou às mãos do sultão otomano Abdulhamid II. Sem mais delongas, ele foi deposto durante a Revolução Militar dos Jovens Turcos e ficou preso em cativeiro até sua morte. Diamante vai, diamante vem, e agora quem comprou a joia foi o matemático francês Pierre Cartier. Ele foi o responsável por, mais uma vez, mudar algumas características da pedra, antes de vendê-la à família McLean nos Estados Unidos. A socialite Evelyn McLean foi a que mais aproveitou o diamante, usando ele quase todos os dias e ainda deixando até mesmo seu cachorro colocá-lo. Pobre doguinho. Não demorou muito para as desgraças começarem. Primeiro veio a morte da sogra de Evelyn. Depois o filho dela, de 9 anos, sofreu um acidente de carro e não resistiu. E ela ainda se separou do marido, que acabou sendo internado em um sanatório. Esse diamante estava precisando ser vencido, vocês não acham? E calma que não acabou. A família McLean decretou falência, tendo de vender o jornal Washington Post. Eu me esqueci de mencionar, né? Era de propriedade deles um dos jornais mais antigos do mundo. Não estava fácil. E para piorar, a filha de Evelyn também morreu jovem, com apenas 25 anos. Sem acreditar na história da maldição, Evelyn manteve a joia consigo até sua morte. Para variar, o diamante teve que ser vendido de novo para quitar dívidas. Eu estou vendo esse diamante chegando na minha mão um dia. Ah, é? Não sabemos o que aconteceu com o cachorro, não. Mas não duvido que ele também tenha sido vítima do diamante Hope, tadinho. E não demorou para aparecer outra pessoa sem medo dos boatos. Harry Winston, um famoso joalheiro americano, comprou a pedra em 1949 e ficou com ela por quase 10 anos. Nesse meio tempo, a pedra foi mostrada em exposições e eventos de caridade, organizados pela empresa do joalheiro. Ninguém sabe o real motivo, mas Harry decidiu doar o diamante ao Museu Nacional de História Natural do Instituto Smithsonian, lá em Washington, seu último lar. Mas não antes de assombrar outra vítima. Tá pensando que esse diamante ia perder a oportunidade? Aparentemente, o carteiro que entregou a pedra ao museu, com o nome de James Todd, teve a perna esmagada em um acidente de caminhão. Sofreu um ferimento na cabeça em outro momento e ainda perdeu a casa para um incêndio. Que joia implicante, viu? Ela está exposta até os dias de hoje e pesa pouco mais de 45 quilates, muito diferente dos 112 quilates anteriores, né? Mesmo com todas essas lendas e desgraças atribuídas a ele, o diamante ainda vale uma boa mala de dinheiro. E o que você acha dessa história? É só um monte de lorota para fazer a joia valer mais? Seria uma das grandes mentiras da humanidade? Bom, eu não pagaria para ver. Deixe seu comentário, um joinha e não esqueça de se inscrever no canal. Um forte abraço. Tchau.